A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Manancial 95.1. Vamos iniciar uma programação, vamos falar da Palavra de Deus. Convido você, amigo ouvinte, para estar aí sintonizado nesta programação com o missionário Wagner. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus possa falar poderosamente contigo através das palavras de Deus. Estaremos aí então falando do coração de Deus para o seu coração. Quero fazer uma leitura aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 8, o versículo 7 e o 8, diz assim a palavra de Deus: Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel, bendito seja o nome de Jesus. Vamos falar de provações, de profecias, de lutas e de vitórias. Aqui nós vemos uma profecia do próprio profeta Isaías, uma profecia que ele fala do rei da Assíria, comparando, usando uma linguagem figurada, usando ele como a água impetuosa, uma água que iria transbordar em muitos lugares. E aí nós vemos o início dessa situação, desse poderio do rei da Síria, e aí nós vamos entender como Deus age, como Deus opera na vida da pessoa, na vida da sua nação, na vida daqueles que ele quer lutar, por quem ele quer lutar, e aí ele dá a sua vitória. Deus que dá a vitória para o povo, Deus que dá a vitória para os seus eleitos. Então guarda isso, amigo ouvinte, não sei qual a sua situação, qual a sua luta, mas eu gostaria que você bem atenção, e aí você vai entender que Deus realmente opera milagres e opera maravilhas. Aqui o rei da Síria, ele sendo comparado então com as águas impetuosas. Senaqueribe, ele começa a crescer, ele começa então a levantar guerras com muitas nações, com muitas outras etnias, e ele começa a dominar muitas nações, começa a dominar muitas tribos, outras etnias, e aí vai dominando e devagarinho vai tomando conta de muitos lugares. E aí ele vai crescendo e vai aumentando o seu poder, vai aumentando o seu poder de batalha, o seu exército cada vez aumentando mais, e aí ele vai dominando, guerreando, derramando sangue, uma barbaridade de guerras e mais guerras, e aí ele vai dominando e vai crescendo, e aí as nações vão sendo então dominadas, sendo submetidas, um pesado jugo, pagando tributos, e aí sofrendo nas mãos do rei da Assíria. Mas até nesse ínterim ainda Judá do Sul estava ainda longe, muito longe da Síria, estava longe, mas o intento do rei da Síria era ter então um vasto domínio em muitos lugares, e aí ele começa a focar então para a Palestina, para o Oriente Médio, e aí ele começa a marchar para o Oriente Médio, começa a ir então em direção à Palestina, e aí chega um dia, chega um momento que ele começa a dominar o Reino do Norte. O Reino do Norte nesse tempo era a nação do Norte, Israel estava dividido, nação do Norte e a nação do Sul, e aí ele domina e ele vai então tendo um poder maior cada dia, conforme ele ia vencendo, ele ia acrescentando mais soldados, o seu exército ia ficando cada vez mais poderoso. O profeta Isaías, ele profetiza dizendo que as águas chegariam até o pescoço de Judá. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então ele profetiza dizendo que as águas veementes, as águas impetuosas chegariam até o pescoço de Israel. E aí acontece esta profecia ao pé da letra. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Acontece que Senaqueribe, então ele se engrandece, e naquele tempo, amigo ouvinte, cada nação, elas tinham os seus deuses, cada nação tinha o seu Deus, e eles atribuíam as vitórias aos seus deuses. No livro de 2 Reis, capítulo 18, e o versículo 34, que é feito dos deuses de Amate e de Arpade,
que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? E assim segue o texto. Eles estavam dizendo que não havia Deus algum que impedisse a ação, o domínio da Síria. Não havia Deus que permanecesse em pé diante do poder do grande rei da Síria. Aqui eles estavam dizendo que não havia deuses, não havia ninguém que pudesse livrar essas nações das mãos de Senaqueribe. E aí as águas então chegam até o pescoço de Judá do Sul. Como iniciou então esta água? Como chegou até o calcanhar? Como chegou até o joelho? Como chegou até o umbigo? E como chegou até o pescoço de Judá do Sul? Aqui nós vamos entrar um pouco na história. Aqui citado por Harvey e Finlay. Nós vemos em Bacon, página 374. Aqui ele narra dizendo que Senaqueribe deixa um escrito dizendo assim que dominou 46 cidades do Reino do Sul e levou 200.150 pessoas, levou para o cativeiro, para a Assíria. Aí diante do muro de Jerusalém, eles começam então a falar as suas proezas, as suas batalhas, as suas vitórias, e começam então a narrar para amedrontar, para demover o povo de Judá do Sul, para dizer que eles não tinham para onde fugir das suas mãos, pois aí Senaqueribe, diante dos muros de Jerusalém, estava sitiando Judá do Sul com 185.000 soldados, os mais destros, os mais poderosos para combater, estavam sitiando a cidade de Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Então aqui nós vemos que as águas iniciaram com estas 46 cidades. Então sobra uma cidade apenas, que era a capital de Judá do Sul. Então sobra Jerusalém. É isso mesmo, amigo ouvinte. Ele dominou todas as outras cidades. Conforme vemos esse relato no livro de Bacon, né? Aí nós vemos então as águas chegando até o pescoço. Senaqueribe domina uma cidade, quer dizer, chega até os pés de Judá do Sul, e aí chegando até as 46 cidades e domina completamente, né? Cidades fortes, aí não conseguiram resistir ao domínio, ao poder de Senaqueribe. A certeza que eles tinham é que os deuses daqueles povos e outras nações não puderam fazer nada. Então ele entendia que nem o próprio Deus de Israel não podia fazer nada mais pelo Reino do Sul, por Jerusalém. Eles esperavam uma vitória iminente, né? Uma derrota iminente. Eles estavam crendo, era só questão de tempo. E aí eles não sabiam que havia sido profetizado e que Deus havia dado um limite, que as águas chegariam até o pescoço de Judá do Sul. E aí estavam eles se vangloriando, ofendendo e aí blasfemando contra o Deus de Israel, o Deus vivo de Israel, o Deus de Isaías e o Deus também do grande rei Ezequias. Eles começam então a zombar de Israel, começam a zombar de Judá do Sul, e aí eles tinham toda a certeza, amigo ouvinte, de que eles iriam vencer esta batalha. Não havia Deus, não havia poder, não havia exército, ninguém. Então Senaqueribe estava se considerando como o próprio Deus, ou que seja, maior do que o Deus. Isto que ele estava dizendo ali para o povo, né, da nação do sul. Bendito seja o nome do nosso Deus. Os representantes de Senaqueribe, eles não sabiam que do outro lado do muro estava o profeta Isaías. E estava também um homem de Deus, o grande rei Ezequias. Homens de Deus, homens que oravam, homens que jejuavam, se consagravam, homens que buscavam a Deus. Eles não sabiam que tinha dois servos do outro lado do muro de Jerusalém. A profecia que o próprio profeta Isaías profetizou era justamente para chegar até os muros de Jerusalém e não passaria, não excederia. Mas acontece, amigo ouvinte, que nós somos carne, somos sangue, e quando nos deparamos com as turbulências do mundo, quando nos deparamos com os desafios, com intempéries do mundo, então nós pasmamos diante dos estrondos dos inimigos.
E aí estava assim a nação do sul. Eles estavam pasmados, eles estavam atribulados, apavorados, pois eles viram as outras cidades sendo destruídas. E aí então haja fé no coração desse povo. E aí o próprio rei Ezequias, ele começa a ficar muito preocupado, pois ele estava sitiado. Ele era o rei naquele tempo, ele estava ali preocupado, não tinha uma saída a não ser pegar aquelas cartas de Senaqueribe e ir em direção ao templo e chegar então no templo, abriu as cartas e aí ele começa a mostrar para Deus, né, a situação que chegou à sua cidade, ao seu povo, a situação que chegou, né, Senaqueribe ofendendo o próprio Deus, ofendendo, insultando Deus, dizendo que não havia Deus que poderia permanecer diante dele em pé, pois ele era poderoso para derrotar os deuses, para derrotar as nações, e aí eles não tinham saída. Jerusalém encurralado, não havia porta, não havia saída, e era só questão de dias, era só questão de alguns dias e eles iriam se entregar. Mas não foi assim que aconteceu, amigo ouvinte. As águas chegaram até o pescoço ali de Israel do sul, mas Deus, ele havia colocado um limite. Muitas vezes, amigo ouvinte, nós, né, recebemos as profecias, quando Deus revela para nós que passaremos por provações, então nós temos que começar a buscar a Deus, como fez Isaías e o grande rei Ezequias, depender de Deus, pois quando acontece uma profecia em nossas vidas, nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando que Deus vai realizar aquela prova, vai realizar aquela profecia, vai deixar acontecer aquilo que Ele determinou, e nós ficarmos de braços cruzados, mas Ele requer de nós, amigo ouvinte, a dependência, que nós venhamos a depender dEle, que nós venhamos a depender da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, para ele ouvir o clamor do filho, para ouvir a voz do filho. Um pai, amigo ouvinte, ele gosta de ouvir o pedido do seu filho. Qual é o pai que não gosta de ouvir a fala, né, do filho, a voz do filho? Quando o filho nasce, começa a falar as primeiras palavras, e aí o pai, ele dá toda a atenção para o seu filhinho. Ele gostou em ouvir o clamor do grande rei Ezequias, o seu servo. E aí nós vemos então o rei Senaqueribe, diante dos muros de Jerusalém, tinha toda a certeza do mundo da vitória. E aí o rei Ezequias, ele começa a orar no templo, e também o profeta Isaías começa a orar, começa a invocar a Deus. E aí nós vemos o texto, seguindo o texto, amigo ouvinte, Deus vê os insultos, ele vê o clamor, ele ouve os clamores dos seus filhos, e aí, amigo ouvinte, nós vemos a palavra de Deus confirmando a grande bênção para o seu povo eleito. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Nós vemos então a palavra de Deus, amigo ouvinte, em 2 Reis capítulo 19 e versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Louvado seja Deus. Aqui você viu, amigo ouvinte, você acompanhou o texto. Deus então permitiu que as águas chegassem até o pescoço de Judá do sul, nos muros de Jerusalém, chega as águas impetuosas, mas ele não permitiu que fosse lançada sequer uma flecha, uma lança sequer, ele não permitiu, pois ele havia determinado, ele havia profetizado. Então ele levanta-se do seu trono, e aí ele escolhe um anjo, amigo ouvinte. Na nossa interpretação neotestamentária, nós vemos os poderes angelicais e vemos que há anjos mais poderosos, e subentendemos que há anjos com menos poderes. E Deus, para ser Deus, ele tem que ser superior do que os anjos. Uma ilustração minha, amigo ouvinte, uma ênfase minha. Deus, ele colocou os anjos numa formação, e ele escolheu o anjo, o menos poderoso, um anjo, amigo ouvinte, e ele dá ordem para o anjo vir e mostrar para o rei Senaqueribe que apenas um anjo era capaz de destruir o seu poderio,
o seu poder. Apenas um anjo, amigo ouvinte, era capaz de destruir, de derrotar. E aí, então cai por terra todos os planos de Senaqueribe. Os planos de Satanás caíram por terra. E aí, um anjo derrota todos esses soldados destros na guerra para combater. Então são destruídos, né, por apenas um anjo. E aí te pergunto, amigo ouvinte, vale a pena nós mostrarmos para Deus, levarmos diante de Deus, levarmos as nossas causas para uma igreja? E eu estou dizendo uma igreja espiritual, onde há homens como o profeta Isaías, homens como o rei Ezequias, homens de Deus. É isso que eu estou dizendo para ti, amigo ouvinte. Se você crer, se você tem fé, e se você tem uma causa impossível na sua vida, então procura uma igreja de doutrina, uma igreja que realmente preserva a boa palavra de Deus, que ora, que jejua, que apresenta a sua causa para Deus. Amigo ouvinte, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua enfermidade, mas se tu procurar uma igreja, se tu procurar homens de Deus, homens consagrados, homens espirituais, homens conhecedores da verdade, amigo ouvinte, então vá a uma igreja. Se você tiver fé, amigo ouvinte, não estou dizendo homens que não pecam, porque não existem homens que não pecam. Homens de Deus, homens santos, homens que praticam a verdade, não significa que estão destituídos. Todos nós somos pecadores, mas eu estou dizendo homens comprometidos com a palavra de Deus, homens comprometidos em fazer a obra de Deus, abençoar a vida daqueles necessitados. Amigo ouvinte, procura uma igreja. Se a tua causa é semelhante a esta situação, não sei se você está com câncer, não sei se você está com problema familiar, problema de drogas, problemas financeiros, eu não sei, amigo ouvinte, mas vá ao templo. O templo de Jerusalém hoje simboliza para nós as igrejas. Então, se você tiver fé, você é convidado para ir a uma igreja, ir numa igreja, e aí você vai ser abençoado. Encontre homens de Deus que oram, que apresentam as suas causas e que intercedem. E aí, o profeta Isaías, ele vai e conforta o rei Ezequias, dizendo que Deus iria entrar com providência naquela mesma noite. E aí, o coração do grande rei Ezequias foi confortado. Ouviu a oração do rei Ezequias, e aí Deus usa seus servos para falar que Deus estava prestes a dar uma vitória sem igual. E aí Senaqueribe, ele volta para Nínive, para a sua cidade, e aí nós vemos o final de Senaqueribe, que ele também foi morto, né? Ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, para Deus mostrar para ele que o seu próprio filho foi capaz de matar o Senaqueribe, ele prostrado diante do seu grande Deus. Não foi nem o anjo que matou Senaqueribe, mas foi o seu próprio filho que assassinou o grande rei da Síria. Acabou valentão, acabou poderoso, acabou aquele que estava amedrontando nações, etnias e cidades afora, acabou aquele homem poderoso. Porque poderoso é Deus, amigo ouvinte. Quem é poderoso é Deus. Satanás, ele tem um poder limitado, mas ele não pode operar tanto tempo na tua vida. Se Satanás tem impedido bênçãos na tua vida, se tens impedido vitórias na sua vida, se você faz as coisas e não acontece, se tudo que você faz dá para trás, amigo ouvinte, então faz um voto com Deus, faz uma prova com Deus e vá e busca homens de Deus que possam abrir a sua carta e apresentar para Deus, apresentar a sua causa, amigo ouvinte, e aí você vai ver que Deus pode realmente transformar a sua história. Deus pode mudar a sua história, amigo ouvinte, e destruir aqueles que se levantam contra ti. E eu falo isto de modo geral, de tudo aquilo que te persegue. Tudo pode cair por terra se você crer, se você dar crédito para o Deus de Isaías e o Deus do grande rei Ezequias, se você dar crédito para esse Deus que eu sirvo, e você também, né, ser abençoado, crendo e também, né, fazendo a obra de Deus. Bendito seja o nome santo do nosso Deus.